pede para encontrar o valor de x na seguinte equação. Lembrando que ela é equação por causa desse símbolo aqui de igual, tá? Equação em latim significa igual. Como eu tenho uma igualdade, então nós vamos separar letra para um lado, número sozinho para o outro. Como assim? Quem tem a letra, quem carrega a letra, sempre tem que ficar para a esquerda, tá? Esse tracinho que eu coloquei aqui, quem separa é o sinal de igual, tá bom? Então, você tem que fazer uma separação. Imagine dois times. Um time carrega quem tem a letra, o outro time carrega somente o número sozinho. E você tem que separar primeiro. Então, quem está carregando a letra aqui, o 2x, ele já está no time certo, no lado certo, que é o esquerdo. O número sozinho, ele está no lugar errado. Por quê? Ele está antes da igualdade. Então, tem que passar para depois da igualdade. Então, vai ficar menos 1. Quando você troca do lado da igualdade, você inverte o sinal. Nesse caso aqui, ele era mais, trocou de lado, ou seja, depois do igual. Então, em vez de ser mais 1, ele vai ficar menos 1. E agora, esse 2 que está aqui multiplicando, não tem esse pontinho, mas você tem que entender que esse número está multiplicando a letra, tá? Ele vai passar para cá dividindo, porque é o contrário da multiplicação. Qual que é a operação que é o inverso? É a divisão, tá? Por que eu faço isso? Para encontrar o valor de x, ele tem que estar sozinho. No exercício, não obriga, não pede para transformar em número decimal. Porém, no exercício 2 e 3, você vai precisar, sim, de saber o número decimal. Então, por isso que a gente colocou a resposta em número decimal, ok? E essa é a resposta. Também, nós temos uma inequação, tá? O que é inequação? O contrário da igualdade. Então, a gente tem uma desigualdade. E, em vez de utilizar o símbolo de igual, a gente vai utilizar maior ou menor, maior ou igual ou menor ou igual, tá? Só que o critério é o mesmo. Tem que separar a letra para a esquerda e o número sozinho para a direita. Se ele trocar de lado, nós vamos trocar o sinal, tá? E a inequação, a diferença é que se tiver que multiplicar por menos 1, a gente tem que inverter isso daqui. Mas não é o caso dessa questão, tá? Então, eu separei aqui, ó, 3x para o lado esquerdo. O 4 está antes da desigualdade, então tem que passar para o lugar certo. Observe que era mais, passou para cá, vai ficar menos, tá? 0 menos 4 é menos 4. Esse número que está multiplicando tem que passar para lá dividindo, porque é o contrário da multiplicação, tá? Fazendo a divisão de 4 por 3, nós vamos ter menos 1,3, que é uma dízima periódica. Divisão de 4 por 3, apesar de ser um número negativo, você faz a divisão normalmente, tá? E no final coloca o sinal de menos. Então, eu tenho 4 balas dividido para 3 colegas, tá? Você precisa dar uma para cada, porque se você der 2, vai ultrapassar. Então, 3 vezes 1, 3, sobra 1. Aqui, minha conta já acabou, mas como ela não tem nenhum outro número para eu tecer, justamente por isso que acabou, eu vou colocar a vírgula e acrescentar um zero. Observe que a vírgula você acrescenta apenas uma única vez. Então, eu tenho 10 dividido por 3 é igual a 3, porque é o número que mais se aproxima do número 10. 3 vezes 3, 9, sobrou 1. Quer continuar a conta? Acrescenta mais um zero. Então, vai dar 3. Observe que aqui a conta ela é infinita. Você vai acrescentando zero, vai dar 3, 3, 3, 3, 3. Então, a gente fala que isso aqui é uma dízima periódica, tá? Porque ela não tem fim. Ou eu escrevo assim, ou eu coloco um tracinho em cima do 3. Porque o 3 é meu período que vai repetir, ou seja, é o número que vai repetir. Para C, nós temos uma inequação, por causa desse símbolo aqui, você observa que isso é uma inequação. Também tem que separar a letra para um lado e o número sozinho para o outro. Quem que está carregando a letra? É o 5x e o 2x. O 5x já está no lugar certo. Agora, observe que o 2x está depois da desigualdade. Então, eu tenho que voltar ele para o lugar certo. Se aqui era mais, vai ficar menos. Lembre-se do exemplo que eu falei, como se tivesse dois times. Um com letra, outro sem letra, tá? Agora que nós já separamos bonitinho, letra para um lado, quem não tem letra para o outro, você vai fazer a operação dos números que estão aqui na frente. 5 menos 3, 5 menos 2, 3, menos 5 mais 3, menos 2. Lembrando que aqui você não usa a regra dos sinais, aqui é uma subtração simples e comum. Lembrando aqui que você tem uma dívida de menos 5, pagou R$3, então você vai continuar com a dívida de 2. E em matemática, para escrever dívida, a gente usa o sinal de menos. Esse número que está multiplicando passa para cá, dividindo. Fazendo a divisão de 2 por 3, você vai ver que nós vamos ter uma dízima periódica de 0,6.
E esse tracinho em cima simboliza isso. E nós temos a letra D, é uma inequação maior ou igual, esse símbolo aqui é maior ou igual, tá? E vamos fazer a mesma coisa, separa quem carrega a letra para a esquerda e quem não carrega vai para a direita. Porém, aqui eu tenho um parêntese. Toda vez que você vê um parêntese, você tem que lembrar que existe uma multiplicação. Então, eu vou multiplicar 3 vezes 2, 6, 3 vezes mais x, mais 3x. Separando letra para um lado, então o 4x já está no lugar certo, permanece positivo. O mais 3x está no lugar errado, então ele vai trocar esse sinal aqui, passou para cá, ficou menos 3x. Permanece o símbolo de desigualdade. E aqui era mais 7, passou para lá, ficou o quê? Menos 7. 4x menos 3x é igual a x, 1x. 6 menos 7 é igual a menos 1. Então, essa aqui é a resposta. X tem que ser maior ou igual a menos 1. Nós temos a questão letra E, uma equação, porque tem o sinal de igual. Então, é uma equação. Temos um parêntese, então nós vamos multiplicar tudo que está aqui dentro primeiro, tá? Lembrando que o de cima pelo de cima, e quando não tem nada vale 1, e o de baixo pelo de baixo. Então, 4 vezes x, 4x. 1 vezes 2, 2. Depois, 4 vezes menos 2x, menos 8x. 1 vezes 9, 9. E repete o menos 1, tá? Nós temos aqui duas frações. Só que nesse caso aqui, eu posso simplificar o 4 por 2, vai dar 2x. Por que eu fiz isso? Para diminuir nossas contas, tá? Quem não lembrou disso e fez o MMC de 2 e 9, tá correto. É só porque aqui vai dar uma conta menor, tá? Quando não tem nada, vale 1. Então, MMC de 1 e 9, 9. 9 dividido por 1, 9. O resultado 9 você multiplica por 2x, que é igual a 18x. 9 dividido por 9 e 1, vezes menos 8x, menos 8x. Quando não tem nada, vale 1. 9 dividido por 1, 9 vezes menos 1, menos 9. Elimina o 9, ok? 18 menos 8, 10. Então, ficou 10x igual a menos 9. Esse número está multiplicando, passa para cá, dividindo. Fazendo a divisão, vai ficar 0,9. Lembrando que quando tem 10 embaixo, basta você escrever o número, é 1, 0, então você vai voltar uma casa e colocar a vírgula, tá? Então, ou você faz a divisão normalmente, ou você lembra dessa dica, tá bom? Letra F, nós temos frações, então, quando não tem nada, vale 1, e nós vamos tirar o MMC. De 4 e 3, o MMC é 12, tá? Pra quem não tá lembrando, faz aqui no cantinho, ó. 4, ele é par, então você vai começar dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2, repete o 3. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide exato por 2, então repete. Agora o 3 só divide por ele mesmo. E aí chegamos no final. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, que é o valor do MMC, tá? Então, a gente coloca o valor do MMC aqui embaixo, divide pelo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, 12 dividido por 4, 3. 3 vezes x, 3x. 12 dividido por 1, 12 vezes 3, 36. Faz a mesma coisa com o outro lado. 12 dividido por 1, 12 vezes 4, 48. 12 dividido por 3, 4 vezes menos x, menos 4x. Elimina esse 12, porque você já tirou o MMC. Nós vamos separar a letra para um lado e número para o outro. Se está menos 4x, passou para o lado certo, ficou mais 4x. Esse menos 36 está no lugar errado, a gente vai voltar ele para o lugar certo. Porém, repare que era menos, ficou mais. 3 mais 4, 7. 48 mais 36, 84. Fazendo essa divisão, 84 dividido por 7 vai dar 12, ok? A letra G, nós temos aqui 3 frações. Tirando o MMC de 6, 2 e 3, vai dar 6. Quem não tá lembrando aí, vamos lembrar aqui rapidinho. O MMC de 6, 2 e 3, tá? A gente começa pelo número par, então a gente começa dividindo por 2, porque 6 e 2 são números pares. Aqui deu 3. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide exato por 2, então você repete. Aqui nós temos somente o número 3, então ele só divide por 3. Quando chega em 1,11, acabou a conta. Multiplica 2 vezes 3, 6, então esse aqui é o MMC. Vamos voltar aqui para o exercício, tá? Se o MMC de 6, 2 e 3 é 6, basta você colocar aqui embaixo. Quando não tem nada, vale 1. Então, 6 dividido por 1, 6 vezes x,
6x. Mais, porque é o sinal que está aqui, 6 dividido por 6, 1. 1 vezes 7, 7. 6 dividido por 2, 3. 3 vezes 11, 33. 6 dividido por 3, 2. Vezes menos 5, menos 10x. Agora que nós já tiramos MMC, cancela essa parte de baixo. Separa letra para um lado. O 6x já está no lugar certo. Quem está depois do igual, está carregando a letra. Menos 10, ele está no lugar errado. Por quê? Ele está depois do igual. E ele deveria estar à esquerda, antes do igual. Lembra que eu falei que a gente tem aqui dois times. O time da esquerda, com letra. O time da direita não carrega letra. E quem está separando esquerda ou direita? É o sinal de igual. E ele que está separando, tá bom? Então, aqui ficou menos 10, passou para o lugar certo, ficou mais 10. O mais 7 estava no lugar errado, passou para cá, ficou menos 7. 6 mais 10 ficou 16. 33 menos 7 ficou 26. Fazendo essa divisão, você vai encontrar esse resultado. Para quem não está lembrando da divisão, vamos fazer aqui rapidinho. 26 é uma dezena, 16 também tem dezena, dois algarismos. Então, esse é maior do que esse, portanto, eu vou começar dividindo. Que número que eu vou multiplicar, que vai aproximar de 26? É o número 1. 1 vezes 16, 16, sobrou 10. Observe que não tem nenhum outro número para você continuar. Então, por isso, você vai colocar a vírgula e acrescentar o zero. Então, ficou o número 100. 100 dividido por 16. Lembre-se que esse lado são as balas. E aqui são seus colegas, tá? Então, você tem 100 balas para dividir com 16 colegas. Qual vai ser o número que mais vai aproximar? Você vai fazendo 16 vezes 1, 16 vezes 2, até você ver que o maior número que vai aproximar de 100 sem ultrapassar é o número 6. Então, aqui ficou 16 vezes 6, ficou 96. Sobrou 4. Para você continuar a conta, basta acrescentar um zero. Então, 40 dividido por 16, fazendo as multiplicações, você vai ver que o que mais se aproxima é o número 2. 2 vezes 16, 32. Sobrou quanto? 8. Acrescenta o zero. O número que mais vai aproximar é o 5 menos 80, resto zero. Então, a resposta aqui, 1,625. Letra H, nós temos uma inequação. Por que inequação? Por causa do signo de menor, igual ou igual, tá? Então, não é equação, atenção, é inequação. Separa a letra para um lado e número para o outro. Então, aqui, quem que está carregando a letra? 6x. Ele já está do lado esquerdo? Está. Então, não altera o sinal. Agora, mais 3x está do lado direito, depois da desigualdade. Então, ele vai alterar o sinal. Passou para cá, menos 3x. 3 menos 1 passou para cá, mais 1. 6 menos 3 igual a 3. 3 mais 1, 4. Então, esse número está multiplicando, passa para cá, dividindo, porque é o contrário da multiplicação. Fazendo a divisão, você vai chegar numa dízima periódica que repete o 3, por isso que tem esse tracinho aqui. A letra I, nós temos parênteses. Toda vez que tem parênteses, você tem que entender que existe uma multiplicação. Não se escreve, mas o fato de ter esse parêntese, você tem que entender que tem uma multiplicação aqui. Então, primeiro você faz ela. Então, 2 vezes 3x, 6x. 2 vezes menos 2, menos 4. Quando não tem sinal aqui, vale mais. Então, mais vezes menos, menos. Igual, então aqui nós temos uma equação. 3 vezes menos 1, menos 3. Mais vezes menos, menos. Esse multiplica o de cima pelo de cima e quando não tem nada, vale 1. Então, 3 vezes 7x, 21x. 1 vezes 4, 4. Como nós temos aqui, primeiro eu separei, né, a letra para um lado e o número para o outro, mas a gente poderia ter tirado o MMC de uma vez também, tá bom? Tem as duas maneiras de ser feito. Aqui era menos, passou para cá, mais. Aqui era menos, passou para cá, mais, porque ele estava no lugar errado. Menos 3 mais 4 dá 1. Agora, tirando o MMC dessas frações, tá? Então, tirando o MMC aqui, quando não tem nada, vale 1. MMC de 1 e 4 é o próprio 4. 4 dividido por 1, 4 vezes 6x, 24x. 4 dividido por 4, 1 vezes 21x, 21x. 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Eliminei porque eu já tirei o MMC, tá bom? Somando 24 mais 21 dá 45, igual a 4. Esse número está multiplicando, passa para cá, dividindo.
dividindo 4 por 45 dá 0,08. Atenção, nunca mude a ordem da divisão, tá? É 4 dividido por 40. Quem não está lembrando da divisão, vamos relembrar aqui. 4 é menor do que 45, tá? Por ele ser, não tem como eu dividir 4 balas dividido para 45 colegas. Não tem jeito. Então, por isso, nós vamos começar pelo 0, vírgula. Lembrando que vírgula é uma única vez. Eu acrescento o 0 e a vírgula aqui e outro 0 aqui. Porém, 40 continua sendo menor do que 45. Então, eu vou acrescentar outro 0 aqui e outro 0. Agora sim eu consigo fazer a divisão. Que número que eu vou multiplicar por 45 que mais vai aproximar de 400? Então, você vai testando até você descobrir o número mais próximo de 400, que no caso aqui é o número 8. Então, 45 vezes 8 dá 360. Vai sobrar 40. Observe que acrescentando outro zero aqui, sempre vai dar 8, sempre vai sobrar 40. Portanto, isso aqui é uma dízima periódica de período 8, tá bom? Letras J, então. Aqui nós temos frações. Toda vez que nós temos frações, nós temos que tirar o MMC, que no caso aqui é 4, 5 e 20. Tirando o MMC, nós vamos obter o valor de 20. Então, lembre-se, toda fração, primeiro tira o MMC, depois você pega esse valor, divide pelo número de baixo, que no caso vai dar 5, o resultado você multiplica pelo número de cima. Então, 5 vezes 3x é igual a 15x. Quando não tem nada embaixo, vale 1. Então, 20 dividido por 1, 20. Vezes 3, 60. Mantém o sinal de desigualdade. Então, nós temos aqui uma inequação. Não é equação, é inequação por causa desse símbolo, tá? Divide 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 2, 8. Repete o sinal. 20 dividido por 20, 1. 1 vezes 3, 3. Agora, eu já fiz a continha aqui. 8 menos 3, 5. Separei letra para um lado, número para o outro. Então, quem carrega a letrinha X, fica para o lado esquerdo. Quem carrega o número sozinho, fica para o lado direito. Só que quem está no lugar errado, troca de lado, trocando o sinal, tá bom? Agora, 5 mais 60 é 65. 15x é menor do que 65. Então, esse número que está multiplicando passa para cá dividindo. Fazendo a divisão de 65 por 15 vai dar 4,3. E esse tracinho significa que é uma dízima periódica de período 3. Vamos fazer a divisão de 65 por 15 para quem não está lembrando. Tenho 2 algarismos aqui, você vai pegar os dois. Esse é maior do que esse, então é possível a divisão, tá bom? E aqui, que número que multiplicado por 15 que vai aproximar de 65? Então, fazendo 15 vezes 1, 15 vezes 2, 15 vezes 3, né? Vai aproximar, que no caso aqui vai ser o 15 vezes 4, tá bom? Então, 15 vezes 4, 60, sobra 5. Acabou o número, então você vai acrescentar a vírgula e o zero, formando o número 50. 50 dividido por 15, quanto que vai ser? Que número que mais vai aproximar? Ó, 15 vezes 1 dá 15. 15 vezes 2 dá 30. 15 vezes 3, 45. 15 vezes 4 dá 60. Então, o número que mais aproxima de 50 é o 3. 3 vezes 15, 45. Aqui vai sobrar 5. Repare que eu vou acrescentar o zero, sempre vai sobrar 5. Por isso que é uma conta infinita, tá? Porque sempre vai sobrar 5 e sempre será possível acrescentar o zero. Então, a gente fala que isso é uma dízima periódica de período 3. Por quê? Porque o 3 vai ficar repetindo 3, 3, 3 infinitamente. A letra K, nós temos um parêntese. Toda vez que nós temos um parêntese, temos que fazer a multiplicação. Por quê? Por causa desse símbolo que eu acabei de falar, que é o parêntese. Quando ele aparece, você tem que entender que existe uma multiplicação entre o número que está do lado de fora e o número que está do lado de dentro. Então, eu vou multiplicar 1 vezes 4, 4x. Quando não tem nada embaixo, vale 1. Então, 6 vezes 1, 6. 1 vezes menos 12, menos 12.
Como não tem nada embaixo, vale 1. 6 vezes 1, 6. E esse eu apenas repeti, tá? Você já poderia ter cancelado aqui, olha, 12 dividido por 6, 2, ter feito a conta com 2. Ia reduzir as contas. Mas se você não fez isso, está correto. A gente vai seguir fazendo o MMC do número 6 e 5. Fazendo o MMC vai dar 30. 30 dividido por 6, lembre-se que pega o resultado do MMC, divide pelo número de baixo, o resultado você multiplica pelo número de cima. Então, 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 4, 20x. 30 dividido por 6, 5. 5 vezes 12, 60. Faz a mesma coisa com o lado de cá. 30 dividido por 5, 6 vezes 6, 36x. A letra acompanha. Eliminando aqui a parte de baixo, que nós já fizemos o MMC, vai ficar 20x menos 60, que está do lado errado, vai para o lado certo, trocando o sinal. Se era menos, fica mais. E o 36x, que está do lado direito, vai para o lado esquerdo, trocando o sinal. Lembrando que aqui nós temos uma equação. Fique atento, porque nesse exercício ele brinca ora na equação, ora equação. Então, sempre observa o símbolo, que nesse caso é a equação. 20x menos 36 é uma continha de menos, tá? Vai continuar com o sinal negativo, por quê? Você tem uma dívida de R$36. Por que eu sei que eu tenho uma dívida? Por causa desse sinal. Na matemática, em vez de eu escrever a palavra dívida, eu vou pôr o sinal de menos, que você sabe que você está devendo R$36. E pagou quanto? 20. Então, quanto que falta para você pagar sua dívida? R$16. Mas, como eu falei, é uma dívida, então continua com o sinal negativo, tá bom? Repete o 60, passa o 16 dividindo para cá, ficou menos x igual a 3,75, fazendo a divisão. Porém, quando o x é negativo, você é obrigado a usar uma estratégia que é multiplicar por menos 1. Por quê? É só você lembrar que não existe medida negativa, tá? É uma dica que eu te dou. Como assim medida? Se você pegar a trena e for medir um armário da sua casa, você vai encontrar um valor positivo ou negativo? Então, o x, a origem dele multiplicar por menos 1 é essa, tá bom? Mas isso aí já é uma longa história para uma outra aula. Mas, resumindo, vai multiplicar por menos 1 os dois lados, tá? E aqui vai ficar menos vezes menos mais, e esse lado que é positivo, vezes menos, vai ficar menos. Observe que na letra L é uma inequação, tá bom? Observe isso. Vamos separar a letra para um lado, número para o outro. O x está no lugar certo, então ele permanece o sinal, só repetir. Esse está sozinho, sem letra, então ele deveria estar depois da inequação, da desigualdade. Era mais, passou para cá, menos. Mais 12 com menos 25 é uma subtração, ficou menos 13, né? Quem é maior, número 12 ou 25? 25, ele está com sinal negativo, você lembra dessa dica, né? O x está negativo, por isso eu vou multiplicar por menos 1. Não é porque o 13 é negativo, não, porque esse lado pode ser positivo ou negativo. Mas eu vou multiplicar por menos 1 por causa da letra. A letra nunca pode ficar negativa. Observe a surpresa que nós vamos ter. Quando é na equação e você necessita multiplicar por menos 1, você inverte o sinal. Não era menor? Vai ficar maior. Por quê? Porque eu multipliquei por menos 1. Isso só vai acontecer quando você multiplicar por menos 1, tá bom? Se não multiplicar, mantém o sinal. Mas se multiplicar, inverte a desigualdade, ok? Gente, a questão 2, ele pede para você representar as respostas da número 1, que é a A, E, F, G, I, K, que são essas daqui que eu já coloquei para nós, foi respondendo a questão 1. Representar é apenas uma indicação. Você vai colocar a seta aonde que está aquele número, tá? Então, vamos observar. No caso da resposta da letra A, menos 0,5, tá? Aonde que ele está localizado? Entre o número 0 e menos 1. E ele vai estar aonde? No meio. Reta numérica, para a esquerda do 0, negativo, para a direita do 0, positivo. Então, o A ficou entre o 0 e o menos 1. O E, menos 0,9. Também vai estar entre o 0 e menos 1, porém, mais próximo aqui do menos 1, tá? Vai estar aqui no cantinho. E o F é o número 12, é exatamente em cima do número 12. Se eu for pôr um pontinho aqui, ó, em cima do número 12, tá? 1,625 está mais próximo do número 1,7.
Ou seja, está entre o número 1 e o número 2. Observa aqui, está entre o 1 e o 2. E aonde que ele está? Ele está mais próximo do número 2, porque 1,7 está mais próximo do 2. 0,0888 está mais próximo do 0, tá? Então, está entre o 0 e o 1 positivo, mas ele está mais próximo do 0. O K, menos 3,75, está entre o 3 e o 4. Porém, 3,75 já está mais próximo do 4. Então, basta você colocar a setinha, colocar a letra. Só isso. Não tem cálculo, é só isso. Pessoal, número 3, eles pedem para representar na reta e pede para escrever a solução conforme o modelo, né? A solução de toda equação, nós escrevemos o S, que é a abreviação de solução, é igual. Você abre essas chaves para poder representar o conjunto solução dessa equação que nós já fizemos na questão 2. Aliás, na questão 1, tá? Foi resolvida na questão 1. Aí ele pede para representar aqui. Bom, então a escrita padrão é x pertencente ao conjunto dos números reais, tá bom? Que entra números racionais e irracionais. Esse tracinho significa tal que o x seja maior do que menos 0,6, que é uma dízima periódica. Isso é um padrão para escrever o conjunto solução de uma inequação. Tem que escrever porque ele pede para seguir esse modelo e representar, tá bom? Se o número é maior do que 0,6, então você vai preencher a partir do número 0,6 com uma bolinha aberta, porque é somente o maior. Se fosse maior, igual ou menor, igual, a nossa bolinha aqui ela é fechada. Indica que inclui o número menos 1, que é o caso aqui, tá? Então, a representação é muito simples. Você faz uma reta, coloca o número, observa se tem o igual, bolinha fechada. Não tem, bolinha aberta. É maior do que aquele número, então você vai preencher maior do que aquele número. Ou coloca uma outra caneta colorida por cima, tá? Eu fiz essas ondinhas aqui para você perceber que o conjunto de solução é a partir desse número aqui, incluindo ele. E tem que escrever essa forma correta aqui. A outra letra que ele pediu foi a solução da letra H, tá? X menor ou igual a 1,3. Então, para representar, faz a reta, coloca o ponto fechado, porque é menor ou igual. Toda vez que tiver esse símbolo de igualdade aqui também, ele vai fechar o pontinho na hora de representar na reta. E como é menor, então você vai preencher todos os números à esquerda dele. Só isso a representação, tá? Agora, a forma correta de escrever é S de solução, abre chaves e fecha no final. Esse x ele pertence ao conjunto dos números reais, tal que a solução é x menor ou igual a 1,3. Tem que colocar porque ele pediu de acordo com o modelo dele. A letra J, são todos os valores menores do que 4,3. Bolinha aberta, tá bom? E você preenche todos os números a partir desse número aqui e escreve o conjunto solução. A letra L, o conjunto solução é essa daqui, tá bom? E como o x é maior do que 13, bolinha aberta, porque não tem o símbolo de igualdade, então é aberta. E você faz uma marcação a partir desse número aqui, tá bom? Se inscreva, deixe o seu like.